Professora Isa, o que é o mestrado? Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui nesse Movimento 1212 e hoje eu trago uma pergunta muito recorrente aqui na nossa esteira de perguntas. Professora Isa, o que de fato é o mestrado? Quais são os benefícios de hoje eu fazer um mestrado? Professora Isa, me fala um pouco mais aí da jornada acadêmica, porque eu estou começando. Eu estou iniciando a minha jornada, eu não sei muitas das vezes por onde começar. Eu adoro essa frase, escuto ela demais, 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 demais. Então, para você que está chegando, eu quero me apresentar para você. Eu sou a professora Isa, doutora em Educação pela Universidade de Brasília e a sua mentora acadêmica. Queridos, eu faço uma jornada tão linda que aumenta o seu nível de consciência a respeito dos processos seletivos de mestrado e doutorado, chamado Jornada Rumo ao Mestrado. Nesse evento, que é online e gratuito, exatamente como essa live aqui, é um lançamento, onde eu abro as vagas para a abertura do meu método, chamado Método Mestrado Aprovado. E uma das perguntas que eu mais recebo para as pessoas que estão chegando agora na jornada mestrado é o que de fato é o programa de mestrado. O que de fato é o mestrado? Então, vamos colocar todo mundo na mesma página. Precisamos entender que o mestrado é um grau, gente, eu amo falar isso, é um grau acadêmico que você recebe depois de você defender uma pesquisa. Pesquisa essa intitulada dissertação. Sim, pois é. É preciso que você entenda que você faz pesquisa em institutos de pesquisa ou em universidades. Portanto, o mestrado é uma pós-graduação, só que é uma pós-graduação stricto sensu. Eu sei muito bem que você rememorou, que você assimilou, que você faz uma correspondência com as pós-graduações lato sensus. Quando você fala e escuta, quando você escuta pós-graduação, geralmente as pessoas que estão no início da jornada mestrado estão se referindo às especializações. Não posso, tenho pós, ou naquele final de semana eu não vou poder ir, viu? Porque eu vou ter a pós. Não é verdade? Você sabia que o mestrado e o doutorado também é uma pós-graduação? Só que é uma pós-graduação de uma outra ordem, é uma pós-graduação de outra natureza, portanto, é uma pós-graduação stricto sensu. É quando a gente fala no seu sentido restrito e, portanto, é algo específico. A gente pode ver algumas diferenças aqui nesse processo. Veja bem, venha comigo, fica comigo. Quando você vai fazer uma especialização, ou seja, uma pós-graduação lato sensu, você vai se matricular em uma determinada faculdade ou instituição de ensino superior. E nesse momento, nesse movimento, o que vai acontecer? Você vai pegar ali as grades, as disciplinas, as matérias certinhas, e vai seguir e vai apresentar um produto final ao final dessa pós, e algumas especializações, elas nem pedem produtos finais, né? Às vezes você nem precisa entregar nada, você apenas faz uma quantidade de disciplinas. Portanto, eu costumo dizer que numa especialização você é um agente passivo do conhecimento. Pois é. Enquanto que no mestrado você necessariamente precisa ter um projeto de pesquisa, precisa ter um projeto de intervenção, precisa ter um produto educacional. A gente está falando, queridos e queridas, a gente está falando sobre se tornar um agente fomentador do conhecimento, é sobre se tornar um agente proponente do conhecimento. Você que deseja fazer mestrado precisa adquirir habilidades de um pesquisador. E talvez hoje você sinta angústia, talvez hoje você não se sinta preparado, talvez hoje você não se sinta apto, e está tudo bem, porque o nosso trabalho é fazer com que você se torne essa nova pessoa, essa pessoa que ganha conhecimento, que aumenta o seu nível de consciência, e sim, essa nova pessoa será a pessoa que vai ser aprovada no mestrado. Então, o que fere muitas das vezes o seu sonho é o seu
imediatismo. As pessoas muitas das vezes olham para a montanha e não imaginam que precisam de um suporte adicional para escalá-las, e não imaginam que precisam de equipe para subir com elas, e que não imaginam que precisam de uma roupa ajustada, mantimentos e água para que de fato venha a escalar essa montanha. Mas uma coisa eu posso te garantir: a vista da montanha é muito mais bonita. Afinal de contas, cada um tem a vista da montanha que escala. Portanto, meu convite para você é o seguinte: se você tem o desejo de fazer mestrado, aprecie, observe a montanha não como um desafio, mas como um obstáculo a ser superado diariamente. Sim, pode ser algo que você precisa se lapidar, pode ser algo que você precisa trabalhar, mas é algo completamente possível se você segue uma estrutura, se você segue o método mestrado aprovado. Então, precisamos passar. Todo mundo me pergunta assim, professora Isa, por onde começar? Primeiro, a gente entende o que é o mestrado. Segundo, a gente entende que é uma pós-graduação. Terceiro, a gente entende qual é o programa de pós-graduação. Programa de pós-graduação que você deseja ser aprovado. No dia que você me falar o nome do seu programa, aí a gente vai estar falando sobre uma trajetória de gente grande. Enquanto você me falar assim, quero passar no mestrado, você ainda está na criança. No dia que você me falar assim, ó, eu quero, professora Isa, ser aprovada no mestrado no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal da Bahia. Eu quero ser aprovado no programa de pós-graduação em Direito e Saúde da Família, em Direitos Humanos da Universidade de Brasília. No dia que você me falar assim, eu quero ser aprovado no programa de pós-graduação em Enfermagem e Saúde do Adulto da USP, aí você começa a me falar sobre a sua aprovação no mestrado. Ah, professora, não sei como encontrar as oportunidades, pois pesquise aqui neste canal, tem um vídeo chamado Como Encontrar os Editais / Professora Isa, e vai encontrar o seu edital. E em posse do seu edital, ou seja, edital da seleção anterior, não é o edital que abriu agora, não, pelo amor do pai, vai fazer um negócio bem feito. O edital da seleção anterior, você vai se organizar para ser aprovado no próximo edital. Esse é o passo a passo. Esse é o set point, esse é o tópico que a gente precisa se mover em direção ao seu futuro, se mover em direção ao seu objetivo. As pessoas, muitas das vezes, não fazem a trajetória do aprovado porque elas não acreditam que pode e porque elas não acreditam que merecem. A maioria das pessoas ficam no meio do caminho e não investem em si, não fazem um aprofundamento, não se entregam a mais nesses processos, primeiro porque elas não acreditam, e se a sua mentalidade ela não acessar, a sua experiência física não vai acessar, porque isso é uma lei. A sua mente precisa acessar primeiro, a sua mentalidade precisa estar preparada para viver esse processo de subir a montanha. De subir a montanha, de perder o fôlego, de perder o ar, de passar frio. Você precisa preparar a sua mente para isso. Porque eu posso lhe garantir que tem a vista da montanha quem sobe a montanha mais alta. É bingo. E tanta gente quer passar no mestrado para buscar novas carreiras, para se aposentar melhor. Às vezes você quer passar no mestrado para ser professor do ensino superior. Às vezes você quer passar no mestrado por uma realização. Professora Isa, é o meu grande sonho. Não é uma coisa que você pode colocar preço, porque não é sobre preço, é sobre valor. Resumo da ópera. Entenda exatamente o quanto vale o seu esforço e se direcione para lá. Olhe para isso e fale assim todos os dias: é isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E no momento que você descreve e define que é aquela realidade que você quer criar, as portas começam a se abrir para você. O universo vai te mostrar caminhos, pessoas. Quando eu não sei o que, quando eu não sei o como, me aparece quem. Pessoas, processos, networking, viabilidade vão se abrir para você, te mostrando o caminho. Eu acredito piamente nisso, porque foi assim na minha vida em tudo que eu conquistei. Eu conquistei porque primeiro a minha mente me direcionou para lá.
Primeiro a minha mente me fez enxergar que era possível. E quando a sua mente consegue visualizar, quando você consegue ter clareza do seu futuro, nada, absolutamente nada pode te impedir, porque é impossível impedir uma pessoa altamente determinada, que acredita e que confia que merece. Então é um processo de olhar para dentro, fazer uma reforma íntima e se direcionar para lá. Movimentos que façam você alcançar o seu sonho de ser aprovado no mestrado. Então vamos entender como é que se organiza esse mestrado, porque às vezes eu estou pensando aqui, mas eu trabalho tanto, mesmo eu desejando tanto, eu nunca vou conseguir fazer mestrado porque as disciplinas são em horários comerciais e eu trabalho. Eu não vou ter tempo, não é assim que vocês me falam? Precisamos entender que o mestrado e o doutorado, eles se organizam em sistemas de créditos. O mestrado e o doutorado se organizam em sistemas de créditos. Adalgino maravilhoso aqui, eu vou ser aprovado no programa de pós-graduação em saúde pública, em psicologia da UFMG, é conversa de adulto aqui já, ó, meu aluno maravilhoso, beijo para você, sempre presente nas nossas aulas ao vivo, muito obrigada pela participação. Precisamos entender que existe uma quantidade de créditos a serem cumpridas e alguns créditos poderão ser cumpridos por meio de pesquisas realizadas fora da universidade. Por exemplo, suponhamos que ali para você concluir o seu mestrado você precisa cumprir 24 créditos. Talvez para o doutorado algumas pessoas vão precisar cumprir 32 créditos. Essa certeza você só vai saber lendo o regulamento interno do seu programa. Onde é que você encontra isso? No site do programa de pós-graduação. Regimento interno, regulamento interno, você encontra isso. Então, você vai entender que você vai fazer algumas disciplinas uma vez na semana, e mestrado e doutorado se faz com acordos. Uma vez na semana você vai se direcionar para lá, para fazer aquela disciplina, e depois que você conclui aquele crédito, você não precisa voltar lá. Outros créditos chamadas atividades programadas, ou o nome que a sua universidade coloque, tanto faz, é a mesma coisa. Essas atividades programadas é realizada conforme a orientação do orientador. Ficou até redundante, né? Mas é o orientador que descreve com você, que acorda com você quais serão as atividades programadas. Pode ser participar de um evento, pode ser escrever um artigo, pode ser ajudar ele a terminar um capítulo de um livro e vai estar cumprindo créditos do mesmo jeito. Além disso, os mestrados profissionais, além de serem organizados em sistemas de créditos, muitos deles já acontecem na modalidade híbrida, ou seja, muitas disciplinas são feitas de forma online. É isso que você quer? Queridos, precisamos abrir a nossa mente, precisamos entender primeiro este universo, para que quando a gente decida que esse caminho que a gente quer percorrer, a gente faça um excelente caminho. O que eu venho ensinando para vocês aqui, e que eu falo com muito amor, é um método que ele é 100% validado. Inclusive, sexta-feira, você que é meu aluno, está assistindo essa aula ao vivo, vai ter mais uma aula da Vitória. A aula da Vitória são as aulas dos meus alunos aprovados, onde a gente celebra. Inclusive, vou trazer alguns deles para cá, para esse movimento dos 12, que eu quero compartilhar isso com vocês. E o mais importante, vocês precisam saber. O mais importante de tudo. A realidade só vai acontecer quando você se direcionar para ela. Enquanto você estiver acordando do mesmo jeito, vivendo as mesmas coisas, enquanto você estiver desenvolvendo, né, as mesmas ações, a sua realidade ela não vai ser alterada. No dia que eu dou um passo a mais, que eu faço um investimento, que eu entro em novos grupos, gente, o poder da ambiência. Eu canso, mas eu não canso de falar isso para vocês. Meu Deus, eu vou falar isso até não poder mais, eu vou falar isso para vocês. O poder que tem de você estar em ambientes fortalecedores. Assim como tem aquele ambiente que vai te colocar para baixo, ou aquele trabalho que você nem aguenta mais ir, e que você vai apenas porque você ainda não colocou um limite ali, você falou, não, agora eu vou mudar a minha vida, vou passar no mestrado, vou buscar novas carreiras, whatever.
Se você se coloca em ambientes fortalecedores, esses ambientes vão criar novas sinapses, novas comunicações, você vai viver novas experiências, você vai viver novas memórias. E isso vai ativar em você um novo eu. No final das contas, o que a gente quer é o resultado. Mas não dá para fazer para buscar coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Não dá para fazer as mesmas coisas buscando resultados diferentes. Se coloque em ambientes fortalecedores. Olha, quando eu abrir a live, vem para cá, vem para o Movimento 1212. Olha, quando tiver aula ao vivo lá no Método Mestrado Aprovado, fica perto, fica junto. Vai ter aula ao vivo agora com os outros professores do método também, professores mestres, professores doutores. Fica perto, fica junto. Existe um ambiente que te fortalece e que gera em você uma nova comunicação e que gera em sua vida um novo significado. Se gera uma nova comunicação, automaticamente o que acontece? Gera um novo pensamento. Se gera um novo pensamento, vai gerar um novo sentimento. Se vai gerar um novo sentimento, eu vou fazer uma ação que eu não tinha antes. Meu Deus, aquela estagnação vai passar. Aquela conformidade vai passar. Como eu falo, aquele conforto, aquela zona de conforto, não existe crescimento na zona de conforto, vai passar. Isso vai passar. Se colocar em ambientes fortalecedores é se colocar em um ambiente que vai destravar você para um próximo nível. E quantos de vocês aqui que estão me ouvindo hoje querem ir para um próximo nível? Eu quero ir para um próximo nível na minha vida. Eu estou nesse momento em ambientes fortalecedores. Eu estou nesse momento em ambientes de pessoas que têm resultados que eu quero e resultados muito maiores do que os meus. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou me colocando num ambiente que vai destravar crenças, que vai potencializar resultados, que eu vou entender mentalidade, estratégia, comunicação, gera um novo pensamento. Pensamento gera um novo sentimento. Sentimento vai gerar ações. As novas ações vão gerar os resultados. Ambiência vence qualquer coisa. Se manter em movimento, se manter em ativação, se manter em estado de vigor é uma responsabilidade sua. E se você não caminhar para os ambientes fortalecedores, eu sei e você sabe o que pode vir a acontecer com você. A Tainara está perguntando aqui, qual a diferença, professora Isa, entre mestrado, doutorado e pós-doutorado? É o grau que cada pesquisa vai ter. Observe que quando eu faço um mestrado, eu vou defender uma dissertação. E, portanto, as pesquisas, elas, de forma mais gerais, elas não podem ser inéditas. Quando você faz lá a revisão de literatura no módulo do estado da arte do método mestrado aprovado, você vai entender que você precisa pegar pesquisas que já estão acontecendo na sua área do conhecimento. A inovação, a característica de ser disruptivo é uma perspectiva do doutorado. Porque no doutorado eu defendo uma tese, eu defendi uma tese no meu doutorado. Portanto, é algo que se comprova pela experiência, é algo que eu valido pela metodologia, é algo que eu valido pela experiência que eu coloquei ali postulada nos métodos científicos. Só que a dissertação, ela é tranquila, eu falo a partir da minha visão, mas de pesquisas que já estão acontecendo. Então, aqui vai mais uma informação, né, que eu falo muito sobre isso na jornada, muito cuidado, né? Porque você às vezes fala assim, eu quero pesquisar algo que ninguém nunca pesquisou, e aí quando você vai fazer a revisão de literatura, realmente ninguém nunca pesquisou, é um tiro no pé, tá? Se ninguém nunca pesquisou, talvez não seja uma pesquisa para o seu mestrado. Sim, as pesquisas inovadoras são pesquisas de doutorado, isso porque a academia entende que uma pessoa que já está indo para o doutorado, já tem uma base teórica mínima, já sabe fazer pesquisa, já entendeu o processo de olhar as bases de dados, né? Você que é meu aluno sabe do que eu estou falando, de observar as bases de dados, para além, muitas das vezes, das bases brasileiras, olhar outras bases de dados mais avançadas, fazer essas buscas em bases mais avançadas, e aí sim você estaria apto para fazer uma pesquisa de doutorado. O pós-doutorado, gente, não tem muita diferença do doutorado, não, tá? É uma pesquisa, eu posso dizer que é uma pesquisa até mais rápida, mas o nível, mais uma vez, o grau, o nível requerido, a triangulação da metodologia, aquilo que é apresentado em projeto,
tem um rigor científico requerido para uma pesquisa de pós-doutorado. Porque no pós-doutorado, que é a jornada que eu estou agora, você não tem um orientador, porque você já é um professor doutor, eu já sou uma professora doutora. Você tem um professor supervisor, portanto, ele é co-participante da sua pesquisa. Ele é uma pessoa vinculada pela universidade para supervisionar o seu projeto, para supervisionar as suas ações dentro daquele contexto. Só que não é algo que funciona como uma orientação. Já saiu desse lugar de orientação desde o doutorado faz muito tempo. Então, enquanto o mestrado são 2 anos, até 2 anos você pode ali defender a sua dissertação. No doutorado são 4 anos, você defende uma tese, eu defendi a minha tese na Universidade de Brasília. E o pós-doutorado é uma pesquisa de 1 ou 2 anos, de acordo com o cronograma que você e o seu supervisor implementarem para a universidade. Eu estou aqui muito feliz, mais uma vez, convidando a todos a fazerem parte desse movimento, que eu chamo carinhosamente de Movimento 1212, para que na sua vida se manifeste o movimento do aprovado. Meus amores, obrigada pela atenção de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e eu te aguardo muito em breve em mais um Movimento 1212. Até a próxima. Tchau!